Daniel, capítulo de número 5, continuando a nossa exposição nesse tão importante livro, Daniel, capítulo de número 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fiquem assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário,
se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Oremos. Obrigado, Senhor, porque já adoramos a Ti por meio das orações, das canções, e agora queremos pedir a Ti que nos abençoe na exposição da Tua palavra. Que o Senhor mesmo possa estar aqui diante de nós, abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreendermos as verdades da palavra do Senhor. E que isso não seja apenas para conhecimento, mas que se torne vida prática. Que tudo o que o Senhor mesmo nos ensinar aqui, possamos colocar na nossa vida, nos nossos pensamentos e na nossa jornada, e assim bendizer e adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tem uma música infantil, eu não sei cantá-la, mas eu sei que aqui já cantou. Talvez a Mara ali, ou quem já trabalhou, a Jerusa, a Gisele, possam conhecê-la. E essa música diz assim: se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Não sei para onde? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Não sei, diga logo. Céu ou inferno, podes crer. Há dois caminhos para você. Hoje, Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da tua cabeça essa dúvida cruel. Ó que bom, se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Conhece ou não? Conhece? Mas eu faço essa mesma pergunta para vocês. Se o teu coração parar de bater agora, você sabe para onde você vai? Daniel 5 nos conta essa fatídica história desse rei chamado Belsazar. E ele muito nos ensina sobre como estarmos preparados para esse momento em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor quando o nosso coração parar de bater. A pergunta, em outras palavras, é: quando seus olhos se fecharem para esse mundo, aonde ele vai se abrir? É uma pergunta importante para nós meditarmos nessa noite. Belsazar era rei da Babilônia. Segundo estudiosos, ele, na linhagem real, era neto de Nabucodonosor, porque ele era filho de um homem chamado Nabonido e uma mulher chamada Nitócris. Nitócris era filha de Nabucodonosor. Por isso, então, que Belsazar subiu ao trono da Babilônia. Mas o texto, não sei se você prestou atenção, diz várias vezes que Belsazar era filho de Nabucodonosor. E por que isso? Ele não está dizendo com referência à filiação, mas ele está falando sobre proximidade genealógica. Um exemplo claro disso, a Bíblia fala muito que Jesus é filho de Davi. Jesus é filho de Davi? Se nós formos pensar em filiação, não. Jesus não é filho de Davi. Olha a distância de Davi até o nascimento de Jesus. Mas fala-se de Jesus como filho de Davi por sucessão de genealogia. Então, quando a gente lê que Belsazar
era filho de Nabucodonosor, na verdade, lê-se, ele era neto de Nabucodonosor. O texto fala filho para poder mostrar esse grau de parentesco muito próximo, a ponto de Belsazar se tornar rei sobre toda a Babilônia. Mas antes da gente entrar no texto, algumas informações importantes sobre o momento histórico que estava se vivendo, é importante nós localizarmos. O ano era 539 a.C. Nabucodonosor já havia falecido há cerca de 23 anos atrás. Então percebam que Daniel não está fazendo um relato cronológico, ele está fazendo um relato daquilo que ele viveu como um exilado na Babilônia. Nabucodonosor já havia falecido há 23 anos atrás, e então agora ele narra a história de Belsazar. Babilônia, depois que Nabucodonosor foi morto, ficou sendo governada por muitos homens bastante incompetentes, reis incompetentes. Houve uma sucessão grande, muita morte, gente tramando contra a vida de outros reis. Então, depois de Nabucodonosor, Babilônia só foi ladeira abaixo, por causa dos seus maus governantes. Então, chega um momento em que no poder se encontra esse homem chamado Belsazar, que é neto de Nabucodonosor. A gente vê que Belsazar, ele era muito jovem quando ele viveu o tempo áureo da Babilônia, quando ele viu que por causa do seu avô, Nabucodonosor, a Babilônia se tornou uma grande potência mundial. Babilônia se tornou grande, ele viveu esse tempo em que a Babilônia estava nos grandes nomes de todo o mundo. Mas além disso, além de ver a ascensão de Babilônia, Belsazar também viu o que Deus fez dentro da Babilônia. É provável que ele fosse da idade de Daniel e dos seus amigos. Então, sendo assim, Belsazar viu o quê? Viu Nabucodonosor colocando num alto lugar Daniel e os seus amigos, porque eles se tornaram mais inteligentes do que todos, de acordo com Daniel 1. Belsazar viu como Deus, de maneira muito miraculosa, libertou Ananias, Misael e Azarias da fornalha ardente, de acordo com o capítulo que nós já estudamos. Belsazar viu a loucura do seu avô, quando esse, por não dar glórias a Deus, se tornou um animal, comendo capim, tendo penas crescendo sobre o corpo e garras de aves também nascendo. Belsazar viu também a conversão do seu avô, convertendo-se de orgulhoso para um homem humilde, que reconhece que existe Deus no céu. Mas apesar desse monte de experiência, que se nós fôssemos julgar, a gente diria assim, Belsazar deveria ter se convertido também, porque ele teve um monte de oportunidades de ver Deus agindo, e agora o seu coração devia ser entregue ao Senhor. Mas olha os versículos 22 a 23. Depois que Daniel, ele narra o que Deus fez com o seu avô Nabucodonosor, ele diz assim: mas o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. É interessante nós pensarmos isso, porque tem um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, que provavelmente você conhece, que é a história do rico e do Lázaro. Quando esses dois morrem, o texto diz que o rico vai para o inferno, porque ele já havia usufruído em abundância dessa vida, e o pobre Lázaro foi para o seio de Abraão, onde ele gozava da presença do Senhor junto dele. Havia uma distância, um abismo entre eles, pelo qual eles não podiam atravessar para se encontrar. Até que então o rico, percebendo o seu tormento, vivendo entre chamas e grande opressão, ele diz: pede para Lázaro molhar a ponta do dedo para aliviar a minha língua, porque está ardendo demais. Mas a resposta foi: não dá, há um abismo entre vocês. Mas então o rico continua: Senhor, por favor,
pede para alguém ir até os meus irmãos, falarem do Senhor, porque eu não quero que eles venham para esse lugar, porque é tenebroso. E a resposta foi qual? Eles já têm Moisés e têm os profetas. Não deram ouvidos. Se não deram ouvidos a estes, quem dirá que eles vão ouvir um morto que voltou à vida? Interessante nós pensarmos isso, por quê? Porque por maiores que sejam as experiências que alguém possa ter visto alguém ter com Deus, isso não garante salvação. É aquela expressão do tipo, ninguém vai para o céu segurando na barra da saia de ninguém. Não quer dizer porque a minha mãe teve muitas experiências com Deus, que isso vai me também levar para o céu. Não é porque a minha avó teve uma vida exemplar com Deus, que os filhos dela vão para o céu. O que o texto está afirmando por intermédio da vida de Belsazar é: você teve grandes oportunidades de se converter. Você viu o que Deus fez na Babilônia. Você viu o que Deus fez com o seu avô. Você viu como Deus livrou aqueles jovens de morrerem na fornalha ardente. Você viu, mas o seu coração não amoleceu diante do que você viu. O seu coração não se curvou diante de um monte de experiências que você viu. Você não deu glórias a Deus. Os muros da Babilônia nesse tempo estavam cercados pelos medo-persas, sob o comando de um homem chamado Ciro. Eles sabiam que a força bruta não conseguiria derrubar os muros da Babilônia, porque eram muros praticamente impenetráveis. O que eles estavam fazendo do lado de fora então? Babilônia era banhada por um rio chamado Eufrates. E o que eles estavam fazendo? Desviando o curso do rio. Porque o rio sendo desviado para não entrar na Babilônia, eles conseguiriam entrar na cidade por entre os canais do próprio rio Eufrates. Então eles estavam ali festejando, enquanto Ciro estava mudando o curso do rio para poder adentrar na Babilônia a pés enxutos. Mas eles estavam tão folgados, achando assim: os nossos estoques estão bem abastecidos de alimentos. Nós temos a abundância do rio Eufrates. Os nossos muros são extremamente fortificados. Vamos fazer festa. Vamos comemorar, porque nós nunca vamos ser atacados. E então eles fazem um grande banquete. E o texto começa então dizendo que para esse banquete, o rei Belsazar convidou 1000 importantes homens do seu reino. E quando ele já estava bêbado, ele queria deixar a festa um pouco animada. Pode ser que a música não estava tão boa mais. Pode ser que o vinho já não era o bastante para alegrar aqueles que estavam junto com ele. Pode ser que nada mais que ele fizesse fazia as pessoas interagir. Então, na insanidade do seu coração, ele manda ir até o templo do seu Deus e trazer aqueles utensílios que foram consagrados a Deus, que estavam no templo de Jerusalém. Lembram-se que quando Babilônia invadiu Jerusalém, eles derrubaram o templo. E eles trouxeram todos aqueles utensílios de ouro e de prata. Nabucodonosor colocou dentro do templo do Deus dele e deixou lá. Agora Belsazar, para se aparecer, manda trazer: tragam as taças de ouro aqui, vamos beber nelas. E é exatamente isso que acontece. Eles trazem esses utensílios que eram do templo de Jerusalém, que foram consagrados para louvor do Senhor nosso Deus, e eles tomam vinho junto com esses 1000 homens, suas mulheres e suas concubinas. E além disso, eles não dão louvores a Deus, pelo contrário, bêbados, eles começam a adorar os seus deuses, e a Bíblia fala deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui, nesses poucos versos de início, a gente já aprende algumas coisas. Como eu disse, Belsazar foi testemunha das obras de Deus na Babilônia, mas ele desperdiçou o conhecimento de Deus. Ele não aproveitou o que ele já tinha visto, ouvido
e experimentado da presença de Deus na Babilônia. Eu gosto de um texto de Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, que ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que Tiago está dizendo para nós, em outras palavras, é: você pode saber tudo sobre teologia, você pode saber todas as referências bíblicas de capa a capa, você pode falar de cor inúmeros versículos da Bíblia, você pode dizer que lê a Bíblia todos os dias, e você pode dizer: eu ando com gente que tem muita experiência com Deus. Mas se tudo isso que você diz saber fazer e não colocar em prática, não adianta de nada. Vai ser apenas um conhecimento vazio. Porque quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e colocar em prática aquilo que a Bíblia está mandando você fazer. Quando você vem para o culto e você canta e você ouve o sermão, você tem que sair daqui e praticar o que você ouviu para a sua semana e para a sua vida. Quando você ouve experiências de Deus na vida de alguém, essa experiência tem que mexer com você, a ponto de chacoalhar a sua vida e fazer você mudar. Agora, simplesmente, eu ouvi, mas eu continuo mesmo, está tudo errado. Não funciona assim. E Belsazar é um exemplo. Ouviu viu muita coisa sobre Deus, mas isso não moldou o caráter e o coração dele. Isso não fez dele um homem melhor. Isso não o transformou num homem segundo Deus. Então você pode chegar para mim e falar: pastor, sei muita coisa sobre Bíblia. Eu prefiro ver a sua vida prática do que ouvir você dizer que sabe muita coisa, se o que você faz lá fora não condiz com tudo que você diz saber. Porque a vida cristã é vida prática e não teoria. Não podemos ser cristãos teóricos. A vida cristã é vida prática. Mas além disso, a Babilônia estava prestes a ser invadida. E o que o rei está fazendo? Festejando e ficando bêbado com os seus nobres. Sabe o que isso me faz pensar? Que o pecado é como uma anestesia no nosso coração. O pecado faz a gente olhar para o perigo e dar risada. O pecado faz a gente ficar tão duro e cego, que a gente olha para ele e está tudo bem, não vai acontecer nada, nós estamos protegidos, eu estou garantido com o meu emprego, eu estou garantido com o meu trabalho, eu estou garantido com o meu salário, eu estou garantido com as minhas coisas. O pecado faz você olhar para isso e isso ser o bastante para a sua vida. Com certeza Belsazar sabia que os medo-persas estavam para invadir, mas ele estava tão ocupado com o seu coração pecaminoso, que ele deixou tudo isso de lado. Eu confio nas minhas coisas, eu confio nas coisas que eu tenho, então eu vou encher a cara. O pecado faz exatamente isso comigo e com você, nos amortece. A gente peca, a gente fica totalmente entregue e se esquece de cuidar do nosso coração, de cuidar da nossa vida espiritual. Como bêbados, nós queremos aproveitar todas as coisas que o mundo tem para nos dar, porque a gente acha que é forte o bastante para ficar de pé, se manter íntegro e obediente ao Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Assim como Belsazar não se atentou para o perigo rondando, muitas vezes nós também ficamos assim. Nós gostamos de brincar com o pecado, nós gostamos de testar
Até onde a gente consegue ser forte? Mas olha o que Pedro diz: fiquem vigilantes e não bêbados. O inimigo é como um leão que anda em redor, procurando a melhor oportunidade para atacar vocês. Isso é um chamado a feche as brechas. Feche as oportunidades que o inimigo tem para entrar na sua vida e fazer arruaça. Cuida do seu casamento. Cuida da sua integridade. Cuide da sua espiritualidade. Cuide dos seus filhos. O inimigo está de olho, querendo adentrar e fazer bagunça na sua vida. Então, Belsazar, para poder animar a festa, eles profanam as coisas que são sagradas. Eles pegam dos utensílios que foram tirados do templo de Jerusalém e usam para a sua bebedeira. E quando a gente vai para a Bíblia fala para nós que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus santo, que não pode ser levado a tom de brincadeira. Isso é tão sério que você vai se lembrar daquele episódio em que Jesus vê aqueles ambulantes fazendo comércio na frente do templo, aquele comércio ilegal. O que Jesus faz? Ele chega derrubando tudo que está acontecendo ali, chega dispersando aquela bagunça na frente do templo. Quando os discípulos olham isso, eles dizem: lembram do texto que diz: ele será zeloso pela casa de Deus. Não se brinca com as coisas que pertencem ao Senhor. Não se brinca com as coisas que são de Deus. Você vai se lembrar de um texto em que a arca estava sendo levada para Jerusalém, e eles colocaram a arca de Deus em cima de uma carroça, e eles estavam transportando essa arca, a arca da aliança, quando de repente esses bois que estavam carregando tropeçam, e a arca quase cai. Um homem aparentemente bem intencionado, chamado Uzá, ele vai colocar a mão na arca para segurar a arca de cair. E o texto diz que, porque ele foi irreverente, tocando na arca, ele morreu ali na hora. E por que Uzá foi irreverente? Ele não estava fazendo uma boa coisa, ele não queria que a arca caísse, mas ele foi irreverente, porque Deus tinha dado uma ordem: a arca só deve ser transportada pelos sacerdotes, pelos levitas, nos ombros. Eles tinham que pegar um pedaço de madeira, alguma coisa do tipo, passarem pela arca e carregarem isso nos seus ombros. Eles estavam carregando a arca como? Numa carroça, como se fosse uma coisa qualquer. Diz mais: ninguém, além do sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos para poder fazer expiação pelo pecado dele e do povo. Ninguém mais podia ver nem tocar a arca. O que Uzá faz? Mete a mão na arca. Por que ele morreu? Porque ele profanou coisa sagrada, para poder ensinar para mim e para você que a gente não brinca com as coisas de Deus, porque ele é fogo consumidor. E a gente gosta de brincar com as coisas de Deus. A gente leva a vida com Deus muito na brincadeira. A gente é muito leviano na nossa fé. A gente é muito leviano no nosso compromisso. A gente finge que está tudo bem. E você pode conseguir enganar a mim e enganar mais meia dúzia. Mas desculpe, a Deus você não engana. A Deus você não leva na brincadeira. E quando a gente fala em profanar, profanar é tratar com irreverência, desrespeito à santidade, ofender as coisas que são de Deus. A nossa confissão de fé, ela faz uma lista para poder mostrar como a gente pode profanar Deus. Dá uma percebida. Os pecados proibidos no terceiro mandamento, qual é o terceiro mandamento? Não tomes o nome do Senhor seu Deus em vão. Ele diz assim: não usar o nome de Deus como nos é requerido, e o abuso do nome dele por uma menção ignorante, vã
irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou um outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, a abominação, juramento, votos, sortes, a violação dos juramentos, a violação dos votos, murmuração, rixas, consultas curiosas, má aplicação dos decretos e da providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, zombarias profanas, questões curiosas e sem proveitos, vãs contendas, defesa de doutrinas falsas, abuso das criaturas ou qualquer coisa compreendida sobre o nome de Deus, por encantamentos ou concupiscências, práticas pecaminosas, difamação, escárnio, vituperação, qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera, ofensiva ou por apostasia. O que a confissão de fé está dizendo para nós? Tudo aquilo que você faz que profana a palavra de Deus, que profana o nome de Deus, que profana o seu próximo, que faz o nome de Deus ser envergonhado, que faz o evangelho ser envergonhado, tudo isso é profanar coisa sagrada. E quando a gente faz essas coisas, Deus age com zelo sobre a nossa vida. Bastante coisa para nós pensarmos: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa desse tipo? Senhor, perdão se eu estou agindo de maneira leviana na minha fé com o Senhor. Belsazar fez isso. Pegou das coisas de Deus e brincou com elas. E além disso, esse grande banquete vira louvores a deuses. E a gente bem sabe que Deus não aceita a idolatria. Que Deus é um Deus que não aceita ser substituído por falsos deuses. Você sabe disso muito bem e eu não preciso me delongar nesse ponto. Então, por toda essa insanidade, perceba que não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa que Belsazar fez. Por causa disso, aparecem uns dedos de mãos humanas que começam a escrever na parede. O rei, segundo o texto, diz que além de boquiaberto, ele começa a tremer. Ele começa a sentir os seus ossos cambalearem e os joelhos batendo um no outro. Um teólogo disse que numa das melhores traduções é como se ele tivesse molhado as calças. É como de tanto medo ele fez xixi na calça. Quando ele vê aquela mão do nada escrevendo naquela parede branca. E ele fica tão perturbado, e é interessante isso, que ele estava festejando até agora. Mas quando ele vê essa mão, a festa acaba. Todo mundo fica do tipo: o que está acontecendo? E ele manda chamar os sábios, chama a turma para poder dizer para mim o que está acontecendo. Mas a gente bem sabe pela história de livro de Daniel, que eles nunca conseguem descobrir nada. Sempre que os sábios do reino são chamados, eles nunca sabem dar interpretação, e agora não é diferente, eles não conseguem ler o que está escrito naquela parede. E quando está tendo aquele pânico generalizado ali na festa, surge a rainha mãe. Ela ouve os gritos e ela vai até aquele lugar. E os versículos 10 a 12, ela diz assim para Belsazar: olha, tem um homem que na época do seu pai / avô foi tido como um homem sábio, que interpretava sonhos, um homem de sabedoria excelente. Ele foi colocado como chefe dos magos. Eu sei que se você chamar, ele vai dar a você a interpretação do que está acontecendo. E então Daniel é chamado, Daniel é trazido à presença do rei. Mas percebam que no versículo de número 13 e 14, parece que Belsazar quer diminuir quem é Daniel. Ele não chega para Daniel e fala assim: Daniel,
você que é chefe dos magos, você que foi colocado como um homem importante pelo meu pai, me dê a interpretação. Ele não, arrogante, Belsazar diz assim: você não é aquele Daniel dos exilados de Judá? Ou você não é um escravo qualquer? E ele diz mais: olha, eu ouvi dizer que você consegue interpretar coisas. Não sei. Percebam que até nesse momento, com as calças molhadas, Belsazar é arrogante. Ele ainda quer inferiorizar quem é Daniel. Ele ainda quer diminuir a inteligência e a sabedoria que Deus deu a Daniel. Mas Daniel não fica por trás, para baixo. Ele responde no mesmo tom. Quando o rei diz: se você descobrir o que está acontecendo, eu vou dar a você poder, vou dar a você fama, vou dar ouro, vou colocar você como a terceira pessoa mais importante do reino. Olha a resposta de Daniel no versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: pode ficar com os seus presentes e as suas recompensas, dá para outra pessoa. Eu vou ler ao rei o que está escrito na parede e vou dar a interpretação. Daniel está dizendo: eu não comercializo o poder de Deus. Acho que isso deveria ser o bastante para muitas dessas falsas igrejas por aí, vendendo a fé, comercializando o poder de Deus, vendendo Deus como se ele fosse um produto. Daniel diz: eu não faço isso. Eu não comercializo o poder de Deus. Eu não quero ser reconhecido na Babilônia, porque o meu foco é a glória de Deus. E Daniel está tão comprometido com Deus que antes de ele falar para Belsazar a interpretação da escrita na parede, ele faz Belsazar se lembrar de toda a experiência que ele teve na Babilônia ao ver Deus em ação. Ele diz: olha, o seu pai Nabucodonosor foi um homem importante, um homem grande, ele conquistou muitas coisas. Deus, o Altíssimo, deu poder, glória e majestade para ele. Mas chegou um tempo em que ele se sentiu arrogante, que ele achou que ele era bom sozinho. E então Deus teve um encontro com ele. Ele se tornou um animal, viveu entre jumentos selvagens, comeu capim junto com os bois, foi molhado pelo orvalho, até que ele reconhecesse que Deus é grande, e que Deus é poderoso, e que Deus sabe o que faz. Versículos 18 a 21. Até que reconheça que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E Daniel confronta Belsazar, dizendo: você teve grandes exemplos, mas você se manteve arrogante e orgulhoso. O seu coração não se humilhou diante do Senhor. Pelo contrário, você caminhou na contramão e fez coisas ainda piores. Você foi ainda mais perverso. Você foi ainda mais idólatra. Você foi ainda mais orgulhoso, mais arrogante. E por tudo isso, a inscrição na parede diz: Mene, Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Deus deu uma sentença para a vida de Belsazar, sem oportunidade de arrependimento. Por causa dos pecados que ele cometeu. E que pecados ele cometeu? Profanar as coisas sagradas do Senhor e se tornar um idólatra, um homem perverso. Por causa dos seus muitos pecados, o reinado dele chegou ao fim. Mas, pior do que isso, Belsazar foi colocado na balança de Deus. E quando Deus foi conferir, ele estava muito aquém
daquilo que era esperado. Ele estava muito abaixo daquilo que era preciso para a sua salvação. Então, quando o Senhor aparece para Beltsazar, é para dizer: o seu reino vai se acabar. Você está achado em falta. E o reino será dado aos medos e aos persas. Diante dessa interpretação, a cegueira espiritual de Beltsazar era tamanha que, ao invés dele se debruçar naquela hora em louvor a Deus, Beltsazar vai honrar Daniel. Ele dá tudo o que ele havia prometido: púrpura, corrente de ouro, dá grande poder sobre toda a Babilônia. Tolo, porque naquela mesma noite, Beltsazar foi morto por um homem chamado Dario. Isso faz menção ao texto que eu li logo no começo da liturgia. Beltsazar é aquele tolo de Lucas, que olhou para as suas riquezas e achou que elas eram o bastante para dar uma boa vida para ele. Mas lembram-se do que Jesus disse? Tolo, essa noite vão buscar a sua alma. E o que vai acontecer com você? Naquela noite, Beltsazar foi chamado de tolo. Você tem todas as riquezas que o mundo pode dar. Mas o que vai acontecer com você daqui para frente? Por isso eu faço a mesma pergunta que eu fiz no começo. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Nós não sabemos o que Deus vai fazer essa noite. Pode ser que a nossa vida esteja na balança. Pode ser que a nossa vida esteja ali na balança de Deus. E como será que a sua vida está ali naquela balança? Será que você está como Beltsazar, achado em falta? Você não pode dizer: eu não tive oportunidades, porque o que você está tendo hoje é oportunidade, porque a palavra está sendo pregada, porque você está aqui nesse culto, porque hoje o convite ao arrependimento é dado a você. Então você não pode chegar e dizer: Senhor, eu nunca tive oportunidade. Ele vai dizer: você teve sim. Você teve grandes oportunidades de se arrepender e de se converter. Por isso esse é o tempo de nós buscarmos a Deus enquanto a porta da salvação ainda está aberta. Não se deixe enganar pelo banquete do mundo. O banquete do mundo é regado de prazeres, de bebedeiras, de orgias, de idolatria, de profanação, de orgulho, de arrogância. O banquete do mundo é assim. É isso que o mundo tem para oferecer. Mas que você não seja levado por isso. Pelo contrário, que você seja feliz em receber o convite para fazer parte do banquete do céu, junto com o Senhor Jesus. Junto com não 1000 homens importantes dessa terra, mas junto com todos os santos que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Que você possa entender que nesse banquete do Senhor não tem espaço para o nosso orgulho, mas somente espaço para a gente reconhecer que nós estamos nesse banquete por causa da graça maravilhosa de Jesus sobre as nossas vidas. Quero terminar lendo um texto do Evangelho de Lucas novamente, e eu convido você para lá, Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículos 15 a 24. Lucas 14, 15 a 24. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, perdão, irmãos, eu estou lendo errado, né?
14:15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O convite para o banquete eterno está aberto diante de mim e de você. Que nós não sejamos como aqueles que, ao receberem o convite, dão desculpas. E a gente é muito bom em dar desculpas. A gente é muito bom em dizer: olha, agora não dá. Agora não dá para eu ser crente de verdade. Eu ainda vou curtir um pouco mais da minha vida. Eu ainda quero experimentar os prazeres que o mundo tem para me dar. Eu ainda não vou me comprometer de verdade. Mas o Senhor diz: ok, chame outros. Chame outros para fazerem parte do meu banquete. E nós que estamos aqui nessa noite somos aqueles que ouviram o chamado dele e nos reunimos para esse banquete do céu. Estamos reunidos aqui para celebrar o nome vitorioso de Jesus Cristo. E essa mesa é apenas uma antecipação daquilo que será na eternidade com Jesus. Aquele grande banquete onde nós estaremos reunidos com Ele. Estaremos reunidos com o Senhor e com todos os santos que foram salvos ao longo de todas as eras. E vamos juntos banquetear com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso eu reforço a pergunta: se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? A gente já sabe a resposta para Belsazar. Você foi pesado e você foi achado em falta. Você teve muita oportunidade, você teve grandes privilégios de se converter, mas você preferiu amar o mundo e não amar a Deus. Eu penso nesse texto sobre soberania de Deus. Por quê? Porque Deus pode dar oportunidades para alguns, como Ele fez com Nabucodonosor. Deus deu oportunidades para Nabucodonosor se converter, para Nabucodonosor reconhecer que Deus é grande. Mas para alguns Deus pode dizer: você vai ter experiências à sua volta, o bastante para amolecer o seu coração. Você vai ter experiências muito importantes, você vai ver gente, você vai ver coisas acontecendo para que o seu coração amoleça. Pode ser que você diga assim: Senhor, eu nunca tive uma experiência, eu nunca tive algo assim que me marcasse. Mas pode ser que Deus diga: mas você tem muita coisa ao seu redor acontecendo. Você tem muita possibilidade de me ver em ação na vida de muita gente. Basta simplesmente você estar com os olhos abertos para enxergar o que eu estou fazendo. E nós vamos então nessa noite celebrar esse banquete, porque um dia nós ouvimos um chamado do Senhor para nós.
e nós estamos aqui reunidos para adorar e bendizer ao Cristo que venceu.